Boa noite a todos. Havendo número legal, declaro a sessão aberta. Todo início de sessão, nós rezamos um Pai Nosso, um Ave Maria, e respeitando as demais religiões, a gente deixa a palavra facultada para algum vereador, ou se não tiver vereador, alguém do plenário que seja de outra religião, também fazer a sua oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tem alguém do plenário que seja de outra religião e queira fazer essa oração? Tem não? Então, Gardel, por favor, a leitura da ata. Boa noite, presidente. Boa noite a todos e a todas. Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará. A ata da 13ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Baturité do ano 2017. Aos 30 dias do mês de outubro do ano 2017, às 19h55, teve início a 13ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presentes seguintes vereadores, um total de 12. Reinaldo Braga, presidente. Clarissa Calado, vice-presidente. Wagner Nogueira, primeiro secretário. Está aqui, Marquinhos, por favor. Pega aí o pessoal aí. Por favor. Wagner Nogueira, primeiro secretário. Socorro Araújo, segundo secretário. Irmã de Leusa Paiva, Luciano Furtado, Marcelo Cardoso, Marcos Reis, Rosiane Cardoso, Simoni Feitosa, Nelson Arruda e Josbon Pereira Bambam. Não compareceu e justificou sua ausência o vereador Gildo Barros. Havendo um legal, o presidente Reinaldo Braga deu por aberta a presente sessão ordinária, cumprimentando a todos e fazendo com os presentes as orações do Pai Nosso, Ave Maria, mensagem de fé, feita pela vereadora Irmã de Leusa Paiva. Reinaldo Braga autorizou em seguida a leitura da ação anterior, que foi aprovada por unanimidade. O presidente Reinaldo Braga anunciou as presenças na sessão da doutora auxiliadora Bessa, diretora do CEL, e do doutor Marcos Arruda, diretor da Policlínica, que comparecem à presente sessão para apresentar o trabalho das duas entidades de saúde regional. Reinaldo Braga disse que vai quebrar o protocolo da sessão e passar a palavra para a doutora auxiliadora Bessa e o doutor Marcos Arruda. Reinaldo Braga disse que a Câmara entra hoje no mês de Novembro Azul. Agradeceu o senhor Pedro Albano por trazer os garis homens para a sessão de hoje. A palavra foi passada para o vereador Marcelo Cardoso, que falou sobre o excelente trabalho realizado pela doutora auxiliadora no CEL e pelo doutor Marcos da Policlínica, num trabalho integrado. A doutora auxiliadora Bessa disse que se sente em casa na Câmara, onde seu pai foi vereador. Toda informação é importante para as pessoas. O CEL Baturité vai trabalhar na prevenção do câncer de boca, enquanto a Policlínica trabalha na prevenção do câncer de mama e de próstata. O modelo de gestão é um consórcio público de saúde que rege o CEL e a Policlínica. O doutor auxiliador usou o sistema de projeção de imagem da Câmara e mostrou toda a estrutura do CEL. O estado do Ceará é dividido em 5 macro-regiões de saúde e o CEL atende 8 municípios, com atendimento ambulatorial bucal, com atendimento eletivo agendado. O CEL não faz atendimento de urgência e tem 21 dentistas e tem um colegiado gestor. Os 11 consultórios do CEL são top de linha, com equipamentos da melhor qualidade. O custeio é tripartite, com rateio da União, Estado e municípios. O CEL persegue a qualidade e o bom atendimento. Todos os meses o CEL produz 130 próteses. Tudo começa nos PSF dos municípios. O CEL atende 63% de mulheres e 37% de homens. O CEL atendeu seus pacientes com mais de 10 mil próteses e mais de 3 mil tratamentos de canal e quase 10 mil cirurgias. Foram quase 50 mil atendimentos nestes 7 anos. A doutora auxiliadora falou sobre como se prevenir contra o câncer de boca,
que atinge através do fumo, da bebida e do sexo oral. O CEL Baturité está entre os 4 melhores do Brasil. Os funcionários do CEL trabalham, comem, rezam, dançam e atendem bem. Diz que é uma fã e uma defensora do SUS. O presidente Reinaldo Braga convidou os servidores do CEL para uma foto com os vereadores. Ordem do dia. Projeto de lei número 57, da vereadora Rosiane Cardoso, que instituiu o mês Novembro Azul no município de Baturité. Matéria enviada para a CJR para seu devido parecer, com todos os edis pedindo dispensa, sendo aprovado por todos. Em seguida, o presidente Reinaldo Braga colocou o mencionado projeto de lei em votação, sendo aprovado por unanimidade. A vereadora Rosiane Cardoso agradeceu pela aprovação da matéria e falou sobre a importância da prevenção. Os homens depois dos 40 anos não devem ter medo e nem preconceito. O presidente Reinaldo Braga disse que já fez o exame da próstata, pois o mais importante é a saúde. A palavra foi dada ao Dr. Marcos Arruda, diretor da Policlínica, que veio falar sobre o Novembro Azul e mostrou os números vitoriosos do Outubro Rosa, que teve mais exames que o esperado. Mostrou os silenciosos sintomas do câncer de próstata, que pode ser evitado com o exame. A Policlínica vai ofertar 1.000 exames de PSA para a região, mas o exame acontece durante o ano inteiro. Conta com a presença de todos os homens que estão na faixa. O exame é simples. A vereadora Clarissa Calado reforçou o pedido da prevenção através dos exames. O presidente Reinaldo Braga fez a entrega de uma lembrança aos garis presentes. Parecer 004/2017 da CFO favorável com a emenda modificativa ao inciso 3º do artigo 8º, a mensagem 2617, com projeto de lei 048/17, do prefeito Dr. Assis Arruda, que dispõe sobre a LOA para 2018, sendo aprovado por todos. Em seguida, o presidente Reinaldo Braga colocou o referido projeto de lei em votação, sendo aprovado por unanimidade, juntamente com o parecer da Comissão de Financiamento. Veto parcial à lei número 1757/2017, do prefeito Dr. Assis Arruda, matéria direcionada à CJR para seu devido parecer. O presidente Reinaldo Braga convidou a todos os vereadores para uma reunião na sala de reuniões da Câmara na quarta-feira, para tratar sobre o contrato com a CAGES, a partir das 9 horas da manhã, com a presença do prefeito Assis Arruda, vice-prefeito Ivo Júnior e demais autoridades. Requerimento número 59, de autoria do vereador Bambam, aprovado por unanimidade, pedindo à senhora Cláudia Ricarte e ao prefeito Assis Arruda que vejam a viabilidade de beneficiar os profissionais da saúde, que atualmente recebem 20% de insalubridade, para que seja concedido 40%. Deixa eu ver aqui. Os nomes, deixa eu ver aqui. O requerimento verbal de autoria do vereador Marcelo Cardoso, aprovado por unanimidade, requerendo que seja oficializada à Câmara Municipal a cada quadrimestre com um relatório de gestão fiscal que determine o limite de despesas com o gasto de pessoal, devendo o Poder Legislativo, de forma oficial, ser informado e proceder conforme a legislação em vigor. Nada mais havendo a tratar? Não, tem aqui ainda, processo aqui. Requerimento verbal de autoria do vereador Bambam, aprovado por unanimidade, pedindo à senhora Cláudia Ricarte, secretária de Saúde do município, que envie para a Câmara o valor do PEMAC do município de janeiro a outubro, os nomes dos servidores e a quantia recebida por cada servidor. Nada mais havendo a tratar, o presidente Reinaldo Braga deu por encerrada a presente sessão ordinária, sendo lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme, será aprovada e assinada pelos vereadores presentes. A presente sessão foi levantada às 21h22. Plenário vereador Gerardo Félix de Souza, sala das sessões da Câmara Municipal de Baturité, aos 30 dias do mês de outubro do ano 2017. Em discussão a ata, em votação, aprovado. Leitura do expediente. Ofícios números 264 e 266 do Dr. Lélio Júnior, chefe de gabinete, enviando a esta casa vários autógrafos de leis devidamente sancionados pelo prefeito municipal. Ofício 281/2017 do senhor Nonato Soeiro, agradecendo a esta casa pela moção de pesar pelo falecimento de sua esposa, dona Elita. Ofício 12.605/2017, SEC do senhor Luiz Mário, secretário do TCE/Ceará, que trata da tomada de contas especial Câmara Municipal de Baturité 2011, de responsabilidade do ex-prefeito e ex-vereador Newton Guedes Filho. Programação da festa Cristo Rei 2017 no bairro Putiú,
que tem como lema servir ao Senhor com alegria, no período de 15 a 26 de novembro do corrente ano. Promulgação da resolução número 001/2017 da mesa diretora, que trata sobre o uso obrigatório de paletó e gravata nas sessões desta casa. Correspondências expedidas. Ofício 331/2017, enviando ao Executivo Municipal cópia de um requerimento de autoria do vereador Josivan, mais conhecido por Bambam. Ofício 333/2017, enviando ao Executivo Municipal cópia do autógrafo de lei 1765/2017, que institui o mês de novembro azul, de autoria da vereadora Rosiane Cardoso. Ofício 335/2017, comunicando ao Executivo Municipal 2 requerimentos verbais de autoria de 2 vereadores desta casa. Somente, senhor presidente. Ordem do dia. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 4/2017. Ao veto parcial à lei número 1757/2017. Autoria Francisco de Assis Germano Arruda, prefeito municipal. A Comissão de Justiça e Redação recebeu do nobre vereador Reinaldo Braga, presidente desta Câmara Municipal, na sessão ordinária do dia 30 do mês próximo passado, o veto parcial à lei número 1757/2017, de 20 de outubro do corrente do mês recém-findo, para efeito de análise e parecer que consta em seu preâmbulo do assunto acima pautado. Os membros da comissão em apreço, tendo estudado a matéria pautada, tomamos a liberdade de informarmos a este plenário que, após a devida leitura da proposição referendada, vislumbramos que o veto do prefeito, Dr. Francisco de Assis Germano Arruda, é de bom alvitre, quando somos de parecer favorável, a fim de que receba os trâmites legais deste plenário livre e soberano. Este é o nosso parecer. Sala das Sessões da Câmara de Baturité, 6 de novembro de 2017. Josivan dos Santos Pereira, presidente. Maria do Socorro de Araújo Lima, relatora. Sem assinatura da Simoni Coutinho, que é membro da comissão. Então, vamos colocar em votação. Foi o seguinte, Luciano, só lhe explicar. Foi feita aquelas emendas pela comissão. O prefeito, em uma daquelas emendas, ele vetou um artigo, a história do médico perito, porque o médico perito tinha algumas funções que a emenda não contemplava. Então, ele vetou, devolveu para casa, isso faz uns 15 dias, e hoje nós vamos colocar o parecer da comissão, e aqueles vereadores, vamos colocar em votação, quem for a favor, e logo em seguida o veto do prefeito. Então, o parecer da comissão em votação. Aprovado. O veto do prefeito ao projeto de lei do IPM, acerca do projeto de lei do Instituto de Previdência do Município. Aprovado. Mensagem número 30/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara e senhores vereadores. Tenho a honra de submeter à apreciação dessa egrégia Câmara o projeto de lei que autoriza o chefe do Executivo a outorgar a cessão de uso de imóvel de propriedade do município ao Instituto de Arte e Cultura Monte Cruzeiro, Estarmon. O presente projeto de lei visa a autorização dessa Casa de Leis para proceder à cessão de uso do imóvel situado no sítio Olho d'Água, sem número, Jesuíta, Baturité, prédio onde funcionava a Escola de Ensino Fundamental Municipal Padre Arthur Redondo, bem como o terreno anexo à construção e o campo de futebol, ambos de propriedade do município de Baturité,
os quais atualmente encontram-se desocupados e sofrendo atos de vandalismo. A presente autorização encontra guarida nos dispostos do artigo 109, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Baturité, e diante do interesse público em fomentar e desenvolver as atividades sociais, culturais, educacionais e desportivas no território municipal e possibilitar a adequada utilização e preservação do patrimônio público. Assim, entende-se dispensável maiores justificativas, razão pela qual espera-se a aprovação unânime desse projeto de lei, contando, portanto, com a proverbial atenção. Aproveitamos a oportunidade para reiterar às vossas excelências protesto de elevado apreço. Francisco de Assis Germano Arruda, prefeito municipal. Projeto de lei número 61/2017. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a outorgar ao Instituto de Arte e Cultura Monte Cruzeiro, Istarmon, a cessão de uso imóvel situado no sítio Olho d'Água, sem número jesuíta, Baturité, Ceará, prédio onde funcionava a Escola de Ensino Fundamental Municipal Padre Arthur Redondo, bem como o terreno anexo, a construção e o campo de futebol de propriedade do município de Baturité. Parágrafo 1º. O cessionário receberá o imóvel no estado em que se encontra, ficando sob sua inteira responsabilidade a segurança, zelo, limpeza, conservação, manutenção e a execução de reparos quando se fizer necessário. Parágrafo 2º. As benfeitorias existentes no imóvel descrito no caput deste artigo serão descritas no laudo de vistoria, parte integrante do termo de cessão de uso, autorizado por esta lei. Artigo 2º. A cessão de uso de que trata esta lei se fará de forma gratuita, por prazo determinado, estabelecido no termo de cessão, em caráter privativo, mediante a condição de que o imóvel cedido seja utilizado pela cessionária exclusivamente para a instalação de sua sede social, para a consecução de suas finalidades e desenvolvimento de suas atividades sociais, culturais, educacionais e desportivas, nos termos estabelecidos em seu Estatuto Social. Artigo 3º. As condições de uso e as obrigações da cessionária serão estabelecidas no competente termo de cessão e, caso necessária, complementadas por decreto do prefeito municipal. Artigo 4º. O imóvel cedido deverá ser devolvido nas mesmas condições recebidas, sob pena de responder por perdas e danos. Parágrafo único. Revogada a cessão de uso, as benfeitorias porventura erigidas no imóvel serão incorporadas ao patrimônio do município, não havendo por parte da cessionária direito a qualquer indenização ou retenção por benfeitorias que nele realizar. Artigo 5º. A presente cessão de uso poderá ser revogada por ato do Poder Executivo a qualquer tempo, bem como nos casos estabelecidos no termo de cessão de uso. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Passo da Prefeitura Municipal de Baturité em 1º de novembro de 2017. Francisco de Assis Germano Arruda, Prefeito Municipal. Eu queria encaminhar o projeto de lei 61/17, que o prefeito municipal pede autorização a esta casa para que seja dado termo de cessão de uso do imóvel ao Istarmon. Então, Marcelo é prova disso, todos os vereadores, nós inclusive fizemos um pedido em conjunto ao prefeito, não só esse prédio do Jesuíta, mas todos os prédios públicos que tiverem assim situação fechados, sem ninguém para tomar conta, que ele fizesse esse termo de cessão, porque tem várias comunidades, a Rosiane hoje mesmo me cobrou das Areias, se tinha chegado alguma coisa, tem do Candé, enfim, tem vários prédios públicos em nossa cidade, fechados e alguns até destruídos, porque não se usava para nada. Então, na reunião que a gente teve essa semana, foi um pedido unânime dos vereadores para que ele encaminhasse, para que a Câmara, com certeza, eu acho que não teria nenhum problema, até porque ia zelar pelo prédio, além de zelar, tudo que fosse feito ia ficar para um bem público. Então, eu encaminho esse projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação.
Então, vamos pedir, foi pedido dispensa do parecer em conjunto por todos os vereadores, unanimidade. Então, pedido de vista em votação, aprovado. A sessão do prédio dos jesuítas em votação, aprovado. Por favor, Liduino, dando continuidade à nossa sessão. Parabenizar a comunidade, aquelas pessoas, eu acho que vai ser de muita serventia. Com certeza, eu desejo muito sucesso e que as coisas caminhem lá no nosso jesuíta. E o Gil está pedindo aqui a palavra, eu vou ceder aqui a palavra ao Gil também. Boa noite a todos. Cumprimentar os vereadores em nome do presidente, Reinaldo Braga. E cumprimentar vocês aqui em nome da entidade aqui, do seu Everardo, Dona Lúcia, a Lúcia e o Eugênio, que fazem parte da entidade. E uma luta de vocês desde o ano passado, né? Acho que bem antes, né? 3 anos pedindo, e a gente sabe que tinha gente que não queria, não vou nem citar nomes aqui que não adianta. O interessante é que deu certo. E eu gostaria que desse certo não só para o jesuíta, mas como tem lá no bairro Areias, tem lá no Riachão, uma linda também que está lá abandonada a escola, que o prefeito tivesse o bom senso, Agrovila, que tipo uma doação, do jeito que foi aqui para vocês, jesuíta, fizesse nas outras comunidades, né, nos bairros, né, que fosse mandar para cá, que eu tenho certeza que todos os vereadores serão a favor, né, porque, olha, eu vou citar só um exemplo para vocês, lá no Candeeiro d'Água, a escola linda, não tem nem parede mais, derrubaram tudo, carregaram tudo, não tem nada. E assim, eu acho que em outras comunidades também deve ter acontecido isso, né? Eu acho que até lá nas Flores também tem uma, né? Lá para ali. Eu acho que todos prédios, patrimônio público que estiver assim, tem que ser doado. Isso é acho que todos os vereadores aqui é a favor, e vocês estão de parabéns, a gente só quer que zele, que ajude, né? E acho que está em mãos boas, que eu conheço vocês demais. Parabéns, não só para vocês, mas para a comunidade do Jesuíta, que ganha mais um patrimônio que vai ser cuidado, né? Se Deus quiser. Parabéns. Só consertando aqui as palavras do Gildo, não foi doação, foi termo de cessão. Tá certo? Para depois, para cuidar tudo. Eu gosto de deixar as coisas bem encaminhadas. Vamos lá. Então, por favor, Liduino, continuando a nossa sessão. Projeto de lei número 60/2017. Outorga o título de cidadão baturitaense à personalidade que indique e dá outras providências. Lei. Artigo 1º. É concedido o título honorífico de cidadão baturitaense ao senhor Júlio Rocha Aquino, coronel PM, CMT, CPI Norte, matrícula 2625-1-X, mais conhecido por Coronel Júlio, pelo reconhecimento de relevante serviço prestado à nossa comunidade, principalmente quanto à luta pelo melhoramento do policiamento em nosso município. Artigo 2º. O título de cidadão concedido pelo artigo anterior será entregue em sessão deste legislativo, a ser marcada e comunicado ao cidadão em epígrafe pelo presidente da Câmara, após comunicação da sanção do Executivo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no flanelógrafo desta Casa, sendo revogada a disposição em contrário. Passo o vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara de Baturité, 1 de novembro de 2017. Luciano Furtado, vereador. Eu encaminho o pedido de título de cidadão para o Coronel Júlio, para a Comissão de Justiça e Redação. Pedido de dispensa de parecer em conjunto por todos os vereadores, pode ser unanimidade? Unanimidade. Pedido de dispensa em votação, aprovado. O título de cidadão para o Coronel Júlio, aprovado. Mensagem número 31/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, com renovada satisfação encaminhamos à douta Câmara minuta de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a estabelecer, com o Governo do Estado, gestão associada para a prestação, planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, integrado pelas infraestruturas, instalações operacionais e serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Baturité. Aprova o Plano Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município e dá outras providências. Os serviços de saneamento básico em seus 4 componentes,
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza e drenagens urbanas, certamente são serviços públicos que fazem parte do cotidiano de todos os habitantes de uma cidade e dos quais não se pode mais prescindir, com vistas a garantir melhores condições de saúde para as pessoas, evitando a contaminação e proliferação de doenças, bem como garantir a preservação do meio ambiente. Desta feita, a Lei nº 11.445/2007, Lei Nacional do Saneamento Básico, fixou as diretrizes e elegeu como princípios fundamentais de saneamento a universalização do acesso, a integralidade, a eficiência e a sustentabilidade econômica dos serviços, além do controle social, e atribui aos municípios a responsabilidade pela condução de todo o processo de formulação e implantação da política de saneamento em seu território, impondo-lhe o dever de planejar, estabelecer objetivos e metas para a consecução destes princípios fundamentais, de forma a pensar soluções criteriosas e realísticas para atender às demandas dos munícipes. Sobre os assuntos, deve-se ainda citar os ditames da Lei Federal 11.107/2005, do Decreto número 6.017/2007, que tratam dos consórcios públicos e especialmente dos contratos de programas, bem como a Lei Complementar Estadual número 160/2016 e o Decreto Estadual número 32.024/2016, que tratam e regulamentam a matéria no âmbito do Estado do Ceará. Não restam dúvidas que a aprovação do presente projeto de lei é essencial para o município de Baturité, visando o desenvolvimento de políticas públicas de saneamento no município e assegurar melhores condições de vida à população, com especial atenção à saúde pública, atendendo ainda às determinações legais constantes dos dispositivos acima expostos. Portanto, o município de Baturité pretende estabelecer convênio com o Estado do Ceará para promover contrato de programa com a CAGES, com o intuito de realizar a gestão associada das políticas de saneamento básico determinadas no projeto de lei. E tendo em vista que hoje a prestação de serviço de abastecimento de água já vem sendo feito pelo Estado através da CAGES e que a sua manutenção requer vultuosos investimentos para a implantação, ampliação e melhorias dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, os quais o município não dispõe atualmente de recursos financeiros disponíveis e nem tem capacidade de endividamento. Deve-se destacar ainda que o projeto visa estimular a solidariedade e a cooperação entre os entes federados, promovendo a integração de competência na busca da universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sua necessária regulação e fiscalização, privilegiando sempre o interesse público. Face a tais razões, esperamos seja o projeto apreciado pelos nobres edis e aprovado na forma regimental e legal. Francisco de Assis Germano Arruda, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 62/2017. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo do município de Baturité autorizado a estabelecer com o governo do Estado a gestão associada com a prestação, planejamento, regulação e fiscalização de serviços de saneamento básico, integrado pela infraestrutura, instalações operacionais e serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em seu território, em conformidade com o disposto nos artigos 175 e 241 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A gestão associada será exercida com órgãos estaduais competentes por meio de convênio de cooperação e delegado na forma do contrato de programa, a CAGES, Sociedade de Economia Mista, criada pela Lei Estadual 9.499/71, em conformidade com o disposto nas leis federais 8.666/93, 8.987/95, 11.107/2005 e 11.445/2007. Lei Complementar Estadual número 106 e Decreto Estadual 32.024/2016. Parágrafo 2º.
A delegação a que se refere o parágrafo anterior abrange a sede do município e distritos e localidades que não sejam difusas com mais de 1.000 unidades consumidoras, em regime de exclusividade, podendo ser alterada de comum acordo entre as partes, mediante revisão e aditivo contratual, preservado o equilíbrio econômico e financeiro da prestação dos serviços. Parágrafo 2º. Deverá constar do respectivo contrato de programas as metas progressivas e graduais de expansão dos serviços de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados, bem como as prioridades de ação, compatível com as metas estabelecidas em estrito cumprimento ao que dispõe os incisos 2 e 3 do parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 11.445/2007. Capítulo 2º da prestação dos serviços. Artigo 2º. O prazo de vigência do contrato de programa a ser firmado com a CAGES será de 30 anos, admitindo-se prorrogação por igual período a critério das partes, mediante termo aditivo, nos termos das leis federais nº 8.987/95, 9.648/98, 11.107/2005 e 11.445/2007. Artigo 3º. É terminantemente vedada a subdelegação, transferência, concessão ou permissão dos serviços, objeto de contrato de programa, a serem delegados à CAGES. Parágrafo único. A CAGES poderá contratar terceiros, pelo regime de direito privado, para desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares aos serviços delegados, sem que disso decorra qualquer relação obrigacional entre os terceiros e o município de Baturité. Artigo 4º. Fica assegurado à CAGES o direito de promover, na forma da legislação em vigor, desapropriações por utilidade pública e estabelecer servidões de bens ou direitos necessários à operação e expansão dos seus serviços no município de Baturité. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal de Baturité, mediante solicitação fundamentada da concessionária, declarará, previamente, através de decreto, a utilidade pública de que trata este artigo, devendo a concessionária arcar com o ônus relativo à respectiva desapropriação. Artigo 5º. Durante o prazo da delegação e na sua respectiva área de abrangência, somente a CAGES poderá receber em nome do município e, para aplicar integralmente nele, recurso ou bens patrimoniais destinados por quaisquer entidades aos serviços de saneamento básico. Artigo 6º. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada mediante os recursos obtidos, preferencialmente com a cobrança de tarifa pela CAGES. Parágrafo único. Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento suficiente para cobrir o custo integral dos serviços. Artigo 7º. A tarifa dos serviços será fixada pela entidade reguladora competente, devendo o seu valor ser preservado por meio das regras de reajuste e, quando for o caso, de revisão. Artigo 8º. As revisões tarifárias compreenderão a avaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas, e os reajustes poderão ser mediante a autorização da entidade reguladora de que trata o artigo anterior. 1. Periódicos, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado. 2. Extraordinários, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que altere o seu equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 1º. As revisões tarifárias terão sua pauta definida pela entidade reguladora, ouvindo previamente o município de Baturité, a CAGES e os usuários, devendo ser realizada pelo menos uma audiência pública.
Parágrafo 2º. Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços. Parágrafo 3º. Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor. Parágrafo 4º. A entidade reguladora competente poderá autorizar a CAGES a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente na planilha que compõe o custo tarifário. Artigo 9º. Toda edificação domiciliar permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, disponíveis e sujeita ao pagamento de tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços. Parágrafo único. Na ausência das redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora competente e pelos órgãos responsáveis pela política ambiental, sanitária e de recursos hídricos. Artigo 10º. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue a adoção de racionamento declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador competente poderá adotar mecanismos tarifários de contingência com o objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda. Artigo 11. O município de Baturité fica autorizado a ceder bens de sua propriedade à CAGES, necessária à ampliação do sistema de abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Parágrafo 1º. Os bens deverão ser recuperados, conservados, mantidos e operados em condições normais de uso, de forma que, quando revestido ao município de Baturité, se encontre em estado normal de uso, exceto pelo desgaste natural de sua utilização. Parágrafo 2º. Na extinção do contrato, disposto no artigo 12, após o procedimento dos levantamentos e avaliações de todas as instalações, móveis e equipamentos relativos aos serviços, considerado como bens e direitos reversíveis da delegação, será lavrado o termo de devolução e reversão dos bens, havendo, posteriormente, a imediata assunção dos membros pelo município de Baturité. Parágrafo 3º. No caso de extinção da avença, caberá ainda a apuração de eventual valor indenizatório por parte do município de Baturité à CAGES, nos termos previstos em lei e junto ao contrato celebrado. Artigo 12º. A extinção da delegação da prestação dos serviços se dará nos seguintes casos: advento do termo contratual ou de sua prorrogação, encampação, acordo formal entre o município e a CAGES, caducidade, rescisão, anulação, extinção da CAGES, a CAGES deixar de integrar a administração indireta do Estado. Parágrafo único. A extinção somente se efetivará com a consequente entrega ao município de Baturité de todas as instalações, móveis e equipamentos relativos aos serviços, considerados como bens e direitos reversíveis da delegação. Artigo 13º. O município só aprovará novos loteamentos quando os mesmos estiverem, quanto ao saneamento básico, dentro dos padrões técnicos, aprovado pela CAGES e pelo órgão de planejamento urbano do município de Baturité. Capítulo 3º, das disposições finais. Artigo 14º. O município de Baturité não poderá ser responsabilizado pelo endividamento já existente ou futuro da CAGES, ressalvadas as condições estabelecidas na Lei 11.445/2007 e no contrato de programa. Artigo 15º. Caberá ao município e à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, ACE, a fiscalização periódica da execução dos serviços, cabendo ainda a esta última
a regulação, inclusive tarifária, nos termos da Lei Estadual 12.789/97 e a alterações posteriores da Lei Federal 11.445/2007, da Lei Federal número 11.107/2005, do Decreto Federal 6.017/2007 e do instrumento de delegação a ser celebrado entre a agência e o município de Baturité. Artigo 16º. Deverá constar no contrato de programa a ser firmado com a CAGES prazo razoável para a formação e apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano Plurianual de Investimento no Sistema, curto, médio e longo prazo. Estudo de viabilidade técnica e econômica financeira da prestação dos serviços, em estrito atendimento ao disposto no artigo 11 e demais artigos da Lei 11.445/2007. Artigo 17º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Passo da Prefeitura Municipal de Baturité em 1º de novembro de 2017. Francisco de Assis Germano Arruda, Prefeito Municipal. Eu queria, antes, Bambam, de ser discutido, até porque nós vamos ter bastante tempo, até porque se trata de um contrato longo de 30 anos, então já quero deixar marcado aqui, próxima segunda-feira, a partir de 7h30 nesta casa, nós vamos fazer uma audiência pública sobre esse contrato da CAGES. Então, eu queria convidar a toda a população, enfim, as emissoras de rádio, amanhã, inclusive, irmã, nós vamos deixar pronto aqui uns convites, para que vocês também, vereador, saiam convidando o povo, para que na próxima segunda-feira nós podemos debater de forma harmônica esse contrato que foi mandado para essa casa, como também pediria mais uma vez aos vereadores ficaram de entregar um anexo de algumas comunidades que a CAGES disse que não podia fazer ampliação em virtude de não ter o contrato, e sugerir que esses anexos, todas aquelas coisas que foi conversado na reunião ali dentro, fosse colocado e assinado por todos os vereadores. Inclusive, eu queria sugerir também, se dentro desse projeto, não daria para a gente encaminhar uma comissão de vereadores para analisar o contrato, se porventura viesse aprovado. E isso eu conversei até com o Marcelo por telefone hoje, para que também, não só a ACE, mas como também os vereadores, a comissão de vereadores fiscalizasse também a CAGES de Baturité. Então, eu quero encaminhar esse projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação, já marcando para a próxima segunda-feira, a partir de 7h30, uma audiência pública para debater o contrato da CAGES. Bambam, deixa só a gente encaminhar a pauta do dia, porque tem mais algumas coisas, aí a gente vai abrir tanto para o requerimento, como o vereador Marcelo foi o primeiro a se inscrever, e também para os outros vereadores que queiram usar a tribuna, não só por requerimento, mas qualquer assunto pertinente acerca de nossa cidade. Por favor, Liduíno, dando continuidade à nossa sessão. Câmara Municipal de Baturité, Fortaleza, 13 de outubro de 2017. Ofício número 231, SEC, Ação Sindical. Assunto: defesa dos bancos públicos e sua importância para o desenvolvimento das cidades do interior do Estado. Senhor presidente, cumprimentando-o respeitosamente, dirigimos-nos a essa conceituada casa para solicitar a realização de audiência pública em defesa dos bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil e BNB, em razão da ameaça de desmonte dessas instituições financeiras e em consequência da sua importância para o desenvolvimento econômico e social das cidades no interior do Estado. Na certeza de que nosso pleito será acatado por Vossa Excelência, despedimos-nos respeitosamente, Clécio Moraes de Souza, diretor administrativo. Documento entregue pelo vereador Marcos Reis. Eu queria só, Liduíno, como o Marquinho me fez esse pedido, encaminhar essa audiência pública como um requerimento do vereador Marcos Reis, está certo? Mesmo sendo pedido pelo sindicato, não foi, Marquinho? Então, é um requerimento e eu queria colocar em votação para os vereadores
Verbal, e o escrito que foi o sindicato que pediu a ele. Então, o requerimento verbal do vereador Marcos Reis, quebrando o protocolo em votação, aprovado. Lidina, eu queria que você lesse agora as mensagens. Eu vou passar a presidência, já que não está aqui nem a vice hoje, e nem o primeiro secretário, para a vereadora Socorro, que é a segunda secretária. Eu passo a presidência para a vereadora Socorro, e você pode até ler tudo em conjunto. Se não tiver problema, eu acho que vai ter, começa pelo Tite Cidadão, que você vai querer usar também a palavra, está entendendo? O Tite Cidadão não pode mais, porque só tem 8 vereadores, e é 2/3. A não ser que vá para a comissão, tudo bem. Não, então... Mas lei não vai tem para a problema, comissão. não tem problema. Então faz o seguinte, deixa para a próxima sessão, se não tiver, aí na próxima sessão você bota, não tem problema. A gente pecou porque a gente era para ter botado junto com o título do Luciano, mas sem problema. Então, eu passo a presidência para a vereadora Socorro. Liduíno pode dar continuidade. Projeto de lei número 56/2017. Institui o Conselho Municipal de Segurança Pública, consegue, estabelece sua competência, princípios e diretrizes para o seu funcionamento e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criado consoante dispõe a lei orgânica do município, o Conselho Municipal de Segurança consegue, a qual incumbirá, em âmbito municipal e sem prejuízo com atribuições legais dos demais órgãos competentes, elaborar diretrizes de execução de uma política municipal de segurança pública, de combate à criminalidade e prevenção à violência. Artigo 2º. Compete ainda ao Conselho Municipal de Segurança Pública, 1. Avaliar, acompanhar ou ainda propor a sua modificação e adaptação às necessidades da comunidade, das ações, programas, projetos e planos relacionados à segurança pública no município, ao enfrentamento das criminalidade e à prevenção da violência no município, zelando sempre pelo respeito aos direitos humanos e pela eficiência do serviço público, principalmente no que se refere à proteção do cidadão e da sociedade. 2. Apontar as autoridades responsáveis às prioridades do município na área de segurança pública, conforme as diretrizes anteriormente traçadas para a execução da política municipal de segurança pública. 3. Zelar pelo bom relacionamento da comunidade com as forças policiais e demais órgãos, direto ou indiretamente, envolvidos com a temática da segurança pública, criminalidade e violência, promovendo, sempre que possível, campanhas de conscientização e educação, de forma a estreitar laços e promover a cooperação da comunidade com a segurança pública como um todo. 4. Celebrar convênio ou promover a sua celebração entre o poder público e as entidades civis, organizações não governamentais ou empresas privadas que possam contribuir de qualquer forma, inclusive financeiramente, para a implementação da política de segurança pública do município. 5. Fiscalizar a ampliação dos recursos destinados à área de segurança pública no município, zelando pelos princípios da eficiência, moralidade, publicidade e impessoalidade no seu gerenciamento e prestação do serviço público. 6. Elaborar relatório semestral acerca da atuação do CONSEG, dados estatísticos, resultados e metas a serem cumpridas no semestre seguinte, prestados contas à população do município da gestão, atuação e recursos, inclusive os de âmbito interno do Conselho. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Segurança Pública consegue, possui a seguinte composição: um representante do Executivo Municipal, um representante do Poder Legislativo, um representante da Delegacia de Polícia Civil, um representante da Polícia Militar, um representante da Seccional Regional Maciço de Baturité, OAB Ceará, um representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, um representante do Conselho Municipal Pró Segurança Pública, 2 representantes da sociedade civil organizada.
Parágrafo 1º. Cada representante possuirá um suplente com direito a voto no caso de ausência ou impedimento do titular. Parágrafo 2º. Os conselheiros e suplentes serão nomeados pelo prefeito municipal para mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos uma vez, respeitada as indicações dos órgãos a que representam. Parágrafo 3º. O exercício da função de conselheiro não será remunerado, porém, a função será considerada de relevante serviço público, concedendo-lhe, ao final do mandato, diploma de benfeitor da segurança pública no município de Baturité. Parágrafo 3º. Os representantes de órgãos subordinados à Secretaria de Segurança Pública não poderão exercer a função de coordenador do Conselho Municipal de Segurança Pública. Artigo 4º. O CONSEG reunir-se-á, no mínimo, uma vez a cada 2 meses, em caráter ordinário, ficando a realização das sessões extraordinárias em função da ocorrência de fatos relevantes, por convocação da coordenação do Conselho ou por manifestação da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo único. As reuniões serão públicas, abertas à comunidade, que terá direito a voz, em local de fácil acesso, previamente determinado, fora do horário comercial. Artigo 5º. O CONSEG elaborará o seu estatuto no prazo de 90 dias, a contar da data da primeira sessão ordinária, e seu regimento interno, após o prazo de 90 dias, a contar da data da publicação de seu estatuto. Artigo 6º. O CONSEG não está subordinado a qualquer órgão, mas poderá, para fim de assessoramento e suporte administrativo, funcionar em qualquer um dos que compõem ou com outro suporte local, desde que aprovado em sessão plenária, especialmente respeitado os presentes dispositivos legais. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Passo vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, em 6 de outubro de 2017. Jorge Reinaldo Nogueira Braga, presidente. Projeto de lei número 58/2017. Pode usar. Artigo 1º. Os dois em seguida. Tá bom. Artigo 1º. Fica proibido o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais e públicos, assim como nos eventos abertos ao público no município de Baturité. Parágrafo 1º. Os efeitos dessa lei estendem-se aos prédios que funcionam no sistema de condomínio. Parágrafo 2º. Os bonés, capuzes e gorros não se enquadram na proibição, salvo se estiverem sendo utilizados de forma a ocultar a face da pessoa. Parágrafo 3º. Nos postos de combustível, os motociclistas deverão retirar o capacete antes da faixa de segurança para abastecimento. Artigo 2º. Os responsáveis pelos estabelecimentos de que trata a presente lei deverão afixar, no prazo máximo de 30 dias, a contar da publicação desta lei, placa indicativa na entrada do estabelecimento, contendo a seguinte inscrição: é proibida a entrada de pessoa utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face. Parágrafo 1º. As respectivas informações deverão estar em placa de 40 por 50 centímetros, com letras em dimensões adequadas para fácil visualização. Parágrafo 2º. Deverá ser feita menção na placa indicativa no número desta lei, bem como a data de sua publicação logo abaixo da inscrição a que se refere o caput deste artigo. Artigo 3º. Os motoqueiros que atuam nos serviços de entrega deverão possuir adesivos ou outros logotipos que identifiquem a empresa que prestam serviço com nome, endereço e telefone da mesma, no prazo máximo de 30 dias, a contar da publicação desta lei. Parágrafo 1º. A identificação deverá estar visível e legível no capacete e colete, sendo facultativo na moto. Parágrafo 2º. O descumprimento ao dispute deste artigo implicará na imposição de multa no valor de 3 UFIs ao motoqueiro infrator e ao estabelecimento a que presta serviço. Parágrafo 3º. Em caso de incidência, o proprietário de estabelecimento poderá ter seu alvará cassado. Artigo 4º.
Se houver resistência do usuário em não proceder à retirada do capacete ou similar nos locais específicos nesta lei, implicará na desobrigação do seu atendimento, podendo o responsável, por medida de segurança, acionar a autoridade policial competente, que deverá deslocar-se imediatamente até o local e exigir identificação pessoal do recusante de forma coerciva, se necessário. Artigo 5º. Fica a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo responsável pela fiscalização do cumprimento desta lei. Artigo 6º. A infração às disposições da presente lei acarretará ao responsável infrator multa no valor de meio salário mínimo, que serão revestidos em cestas básicas e doadas para instituições de caridade, aplicada em dobro em caso de reincidência. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, 20 de outubro de 2017. Reinaldo Braga, vereador. Os dois projetos de lei, Conselho Municipal de Segurança e o 58/17, onde aprova o uso de capacete e outros, para a Comissão de Justiça e Redação. Dispensa pedida pelo vereador Gildo e a Rosiane, todos. Os dois projetos em votação. Aprovado. O Reinaldo Braga passa a palavra para você. Eu queria aproveitar e pedir o Liduíno para ler. Pronto, já para a gente encaminhar e tudo. Mensagem, O título cidadão. mensagem número 1, de 26 de outubro de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que José Alves do Nascimento, conhecido por Maestro Nascimento, nasceu em 1949 na cidade de Granja, Ceará, onde iniciou seus estudos musicais com o maestro Zé Vieira, falecido, e fez parte da banda de música daquela cidade por muitos anos. Depois mudou-se para Fortaleza em 1968, considerando que, no mesmo ano, ingressou na PM Ceará como soldado músico, quando em 1972 fez seu primeiro curso, sendo promovido à graduação de cabo músico, e no mesmo ano, se profissionalizando, inscreveu-se na Ordem dos Músicos do Brasil, secção do Ceará, onde chegou a concluir o primeiro grau no Colégio Rio Branco, em Fortaleza, considerando que, parando de estudar para continuar a se aperfeiçoar como pistonista, fez parte das seguintes orquestras: Banda 1, PM Som, Brasa 6 e Ivanildo e seu conjunto. E em 1980, fazendo curso para terceiro sargento, foi promovido e em seguida assumiu a função de primeiro pistonista da banda de música da PM Ceará, quando em 1989-84 foi promovido a segundo sargento e em 1985 a primeiro sargento. Considerando que em 1987 assumiu as funções de auxiliar de mestre na banda de música da Polícia Militar do Ceará e em 1991 fez curso de aperfeiçoamento de sargento músico, ficando apto a exercer as funções de maestro. Considerando que foi condecorado com 2 medalhas pela PM Ceará por bom serviço prestado à corporação, recebendo o título Talentos da Serra do Maciço de Baturité, pela dedicação e serviços prestados à arte e ao desenvolvimento cultural dos últimos 20 anos em nossa cidade, considerando que, em 1994, foi transferido de Fortaleza para a 2ª Companhia de Polícia da cidade de Quixadá, onde prestou serviço como instrutor de novos soldados, considerando finalmente que, há 28 anos, é maestro de nossa banda de música Permínio Plínio Pinto, onde já formou 3 gerações de novos músicos, homens e mulheres, dos quais buscaram novos horizontes em outras bandas de músicas, como a Aeronáutica e PM Ceará, e continua mantendo viva a cultura de nosso município. Portanto, diante destas exposições de motivos, nada mais justo do que esta Casa Legislativa conceder o título de cidadão baturitaense ao personagem em epígrafe, haja vista ser uma pessoa de respeito que merece a nossa consideração e que sempre batalhou pelo sucesso de nossa banda de música. Convicto de que este respeitável plenário concordará com a minha sugestão, apresento em seguida o projeto de lei que receberá deste Parlamento
aqui essência unânime, quando na oportunidade apresento a todos os edis meus sinceros protestos. Atenciosamente, Liduíno Cardoso, munícipe. Essa sugestão foi acatada pelo senhor presidente, Reinaldo Braga, o qual autorizou a elaboração do projeto de lei. Projeto de lei número 59/2017, outorga o título de cidadão baturitense à personalidade que indica e dá outras providências. Lei, artigo 1º. É concedido o título honorífico de cidadão baturitense ao senhor José Alves do Nascimento, mais conhecido por Maestro Nascimento, pelo reconhecimento de relevantes serviços prestados junto à banda de música Permínio Plínio Pinto de nosso município. Artigo 2º. O título de cidadão concedido pelo artigo anterior será entregue em sessão solene deste legislativo, a ser marcado e comunicado ao cidadão pelo presidente da Câmara, após comunicação da sanção do Executivo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação no flanelol desta Casa, sendo revogadas as disposições em contrário. Passo o vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara Municipal, Estado do Ceará, 26 de outubro de 2017. Reinaldo Braga, vereador. Você gostaria de falar, Reinaldo? Como já bem disse o Liduíno, leu aí um histórico do Maestro Nascimento, que há tanto tempo ele está na nossa banda aqui na nossa cidade. E nada melhor do que o Liduíno falar do Maestro Nascimento como do histórico. Não sei se o Liduíno quer dar mais alguma palavra. Ele é merecedor, até pelos serviços que ele já presta em nossa cidade há 28 anos, aí, você disse? 28 anos, quer dizer, é um título de cidadão merecedor. Marcelo. Antes do Marcelo falar, eu queria só... Viu, Socorro? Antes do Marcelo falar, eu queria só agradecer pela proverbial atenção do senhor presidente, Reinaldo Braga, de ter compreendido a minha sugestão e ter apresentado o projeto de lei. Muito obrigado. Eu encaminho o título de cidadão do Maestro Nascimento para a Comissão de Justiça e Redação. Dispensa por todos os vereadores aprovado. Em votação, o projeto de lei. Vou passar aqui a palavra para o Marcelo. Aliás, volto para o presidente, que em seguida vai para o Marcelo. Pessoal, boa noite. Saudar a plenária, hoje em nome do Grangeiro. Meu parceiro ali do Vozão, jogamos muitos anos juntos, viu, Grangeiro? Referenciar a plenária em seu nome. Aos internautas, vereadores, vereadoras, falar do Maestro Nascimento, Nelson Arruda, é muito fácil. Eu conheço o Maestro Nascimento ao longo de mais de uma década. Eu diria até 2 décadas, 20 anos. E o Liduíno Cardoso foi muito feliz, pedindo o título para o Maestro Nascimento. O Maestro Nascimento é a pessoa que, vamos dizer assim, é a referência da nossa banda. Sem ele, certamente, fica muito difícil dizer que existe banda em Baturité. Porque tantas vezes, Nelson, já passou a nossa bandinha momentos difíceis, viu, Bambam? Em Baturité, poucos integrantes, eu, maestro, lá, nas dificuldades, muitas vezes sem apoio das administrações, e ele permanente na sua posição, não é? Trabalhando com os integrantes da banda que passavam por dificuldades, sem receber dinheiro, que é nesses momentos de adversidade que a gente vê o compromisso e a vocação de quem ficou à frente da banda ao longo desses anos. Além desta missão do Maestro Nascimento, é uma pessoa de boa índole. Portanto, mais do que justo o título de cidadão, o Liduíno foi muito feliz em pedir o título de cidadão para o Maestro Nascimento. E pela amizade que eu tenho ao longo de muitos anos com o Maestro, não podia deixar de fazer aqui esse registro, que é uma pessoa da nossa amizade e do nosso meio. Portanto, 100% para o Maestro é merecedor de título. Agradecer as palavras do Marcelo. E eu não poderia também registrar aqui, hoje é o aniversário do Dr. Felipe,
nosso presidente da OAB, e para a gente é motivo de alegria, motivo de satisfação, ele está aqui na nossa sessão, prestigiando aqui. Então, em nome desta casa, doutor Felipe, muitos anos de vida, e que Deus possa cada vez mais abençoar essa sua trajetória, tanto como advogado, como presidente da Ordem dos Advogados Seccional Baturité. Eu queria aproveitar, passar a presidência para a vereadora Socorro, porque eu queria também começar fazendo os requerimentos verbais. Pronto. Ei, Marcelo, você vai falar? Usa a tribuna. Já tem o meu presidente. Não, é Reinaldo Braga. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu queria, primeiramente, as pessoas que estavam aqui nos ouvindo, nós entramos hoje com 2 projetos de lei que foi aprovado por esta casa para falar da segurança. Nós sabemos que o grande problema hoje, não só em Baturité, mas por que não dizer no Brasil e no mundo, a gente vê esses crimes que estão acontecendo também nos países de primeiro mundo. Então, hoje, esta casa aprovou a criação do Conselho Municipal de Segurança. Esse Conselho Municipal de Segurança, ele não existia, é como se aqui já tem o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, em que será criada uma comissão com vários representantes de idade para que a gente possa encaminhar, pelo menos, os problemas da segurança do nosso município. Como também foi aprovado por esta casa, eu já queria agradecer aos colegas vereadores, essa história da pessoa usar o capacete e entrar no comércio, é proibido. Então, daqui para frente, essa história da pessoa chegar, e isso a gente já copiou de alguma cidade em que os roubos a comércio diminuíram com esta lei. Então, aquelas pessoas que tiverem acesso, esta lei amanhã, acredito que amanhã não, daqui 1 semana, 10 dias, vai estar no nosso organograma, para que as pessoas também tenham acesso. Aproveitar que o doutor Felipe chegou, Felipe, mais uma vez, parabenizar, doutor Felipe, você tinha dado uma saída, mas, em nome desta casa, parabenizar a sua pessoa, tanto como representante da nossa querida OAB Seccional Baturité, como também os advogados, que todo dia você está nessa batuta, na nossa Justiça do Trabalho, advogado renomado. Eu fui fui chamar meu irmão para ser advogado, disse, procura o doutor Felipe. O doutor Felipe era trabalhista com ele. Então, doutor Felipe, eu tive a sorte dele advogar, e graças a Deus foi tudo encaminhado. Mas, aproveitando aqui, dizem que nós estamos aqui a serviço do povo. E hoje, eu fui procurado pelo nosso amigo mais conhecido por Maluquinho, né, que eu tenho a maior consideração, é a pessoa que sempre é quem dá aquela manutenção nos carros de vez em quando, né, Maluquinho? Tem vezes que ele fica com raiva de mim e passa 1 mês sem aparecer. Aí depois faz as pazes comigo, volta. Então, o Maluquinho pediu que eu fizesse alguns requerimentos, e ele, como a voz do povo, a gente tem que levar aqui. Primeiro, pedindo, e aqui eu já peço através do meu requerimento, que fosse dado o nome de uma rua aqui em Baturité para o doutor Augustinho, pai do Felipe. Pessoa que todo mundo sabe, nasceu, se criou aqui, e por que não dizer a sua vida toda aqui entre nós, com a parte no banco, depois advogando, enfim, quem é que não conhece o doutor Augustinho? Então, o primeiro requerimento é esse. O segundo requerimento é para que ajeite os bancos da Praça da Matriz. E o terceiro, né, Maluquinho, que você me pediu, foi que essa história da CAGES, que você já está convidado para a audiência pública, claro que nós vimos aqui debater, nós vamos ouvir o lado A e o lado B. Teve aquelas senhoras que no começo da sessão estavam aqui
com o cartaz. Se quiserem também falar, logo após a fala dos vereadores, nós vamos deixar a palavra facultada para que a gente possa fazer um debate com democracia, ouvindo as entidades, ouvindo o nosso povo, para que a gente possa tomar a decisão final. Porque sabe que o plenário desta casa é soberano e, com certeza, ele vai ter que resolver esse problema. Ou por sim, ou por não. Então, eu queria pedir à Clarice Calado, agora como presidente, que colocasse esses meus 3 requerimentos em votação. Boa noite a todos. Desculpe pelo atraso, é porque eu estava em Fortaleza fazendo os encaminhamentos aí. É um pouco urgente, mas graças a Deus deu tempo de chegar. Primeiro requerimento do vereador Reinaldo Braga, rua com denominação do doutor Agostinho, mais que merecida, viu, Felipe? Em votação, acho que todos... Bota os 3 de uma vez. O Banco da Matriz, né? Para consertar o Banco das Matrizes. E o terceiro é o quê, Dado? E o terceiro, para debater o projeto da CAGES e chamar a COGÉ da questão. Em votação, aprovada. Votar a presidência ao vereador Reinaldo Braga. Vamos agora permitir que os nossos vereadores que queiram usar a tribuna possam fazer, começando pelo vereador Marcelo Cardoso, logo em seguida, vereador Bambam e o vereador Marcos Reis tinha me pedido. Então, algum outro vereador também que queira usar a tribuna, e logo depois que os vereadores usarem, nós vamos deixar a palavra facultada. Se alguém do nosso plenário quiser falar, com certeza vai ter uma parte. Pessoal, novamente, boa noite novamente. Felipão, que Deus lhe dê muitos anos de vida, viu? Você acaba bom. Pessoal, eu queria tocar aqui no assunto, que eu diria que é um assunto de interesse coletivo e de uma responsabilidade tamanha como é o município de Baturité. São questões técnicas, mas que vão de encontro diretamente ao desenvolvimento do município de Baturité. No ano de 2015, Baturité recebeu R$ 56.710.000. No ano de 2016, Baturité recebeu R$ 60.644.543,06. No ano de 2017, até setembro de 2017, cadê esse danado, rapaz? Até setembro de 2017, Baturité recebeu 48 milhões, até setembro, 48.039.719. Se você dividir esses 48 milhões por 9, dá uma média que são 9 meses, que é setembro, Baturité recebeu 5.300.000 mensal. Se você multiplicar esses 5.300.000 por 12, Baturité vai receber no ano de 2017 a previsão de 64 milhões. O que é que eu quero dizer com isso? Que o relatório do TCM, vocês observaram que ano a ano as receitas elas vêm numa progressão. Não existe diminuição, claro, elas estão sempre acima do ano anterior, as receitas recebidas. O relatório do TCM definiu que o município de Baturité, no segundo quadrimestre de 2016, que o segundo quadrimestre é maio, junho, julho e agosto, teve um limite de despesa de pessoal de 58,96 no segundo quadrimestre. O limite mínimo estabelecido é 54%. Então, no segundo quadrimestre de 2016, maio, junho, julho e agosto, foi 58,96. O terceiro quadrimestre de 2016, que é aquele dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, que é o terceiro quadrimestre, deu 60,13, que foi o último quadrimestre de 2016, Clarice. Quando chega em 2017,
vocês observam que ele vem subindo, certo? Ele vem subindo o limite de despesa com o pessoal. Quando chega em 2017, no primeiro quadrimestre do prefeito atual, deu 60,74. 60,74, que vai de janeiro, fevereiro, março e abril. Quando chega no segundo quadrimestre, eu fui lá no portal da Prefeitura de Baturité, o segundo quadrimestre deu um limite de 61 e um quebradinho. Mas superou os 60,74. Está numa progressão. Ainda numa progressão. O que é que a minha experiência diz, Gildo? A minha experiência está dizendo que se os recursos do RPM, que são a cota maior de receita, se vierem numa progressão satisfatória de repasse para o município de Baturité, poderá o prefeito honrar a folha de pagamento com o pessoal. Se ele não assim o fizer, ou seja, se as cotas caírem do FPM de repasse, certamente ele vai ter que se adequar ao limite de 54%. Começando pelos cargos comissionados. Começando pelos cargos comissionados, os cargos contratados. Agora, o que eu tenho percebido aqui no município vizinho, que é o município de Aracoiaba, o Antônio Cláudio, com a experiência que ele tem, já começou a proceder, diante da lei de responsabilidade fiscal, em alguns procedimentos que se fazem necessários. Mas ele está cortando na carne. Cortar na carne significa dizer cortar em cima dos cargos comissionados, agregar secretarias. Agregar secretarias. Tem secretário respondendo por 2 secretarias. O pessoal dele, ele demitiu praticamente todinho para adequar o limite de 54. Ele pode até readmitir em janeiro, mas ele está procedendo como se deve proceder. Mas no pessoal dele. É preciso considerar que nós estamos já, senhoras e senhores vereadores, no 10º mês, que é no mês de setembro. E essa situação a gente sabe que é delicada. E eu faço esse alerta, que é importante, porque o município de Baturité e a própria administração municipal, ela fica atrelado à legislação vigente. E, consequentemente, tem complicações, inclusive no repasse de recursos, para o município de Baturité, diante disto. É preciso considerar a questão coletiva, a questão do município, na sua totalidade. Para concluir, vereador Marcelo. Para concluir, aqui eu faço essa referência, esse registro, solicitando ao prefeito que encaminhe oficialmente o relatório de gestão fiscal para a Câmara, como eu já fiz antes. Nós vamos fazer uma emenda depois, porque aí não existe obrigatoriedade deste repasse, mas o relatório de gestão fiscal, inclusive na questão da publicidade e da fiscalização, é necessário fazer o protocolo oficialmente nesta casa. E é só. Obrigado. Vereador Bambam. Logo em seguida, vereador Marcos Reis. Boa noite a todos. Boa noite a... Boa noite a todos e a todas. Primeira mão aqui, eu queria justificar aqui a ausência do nosso colega vereador Wagner. E vereador Marcelo. Meu Marcelo. Votamos na mudança do regime. Votamos no no regime de fundo próprio do município. E prometi que iria ficar ativo na fiscalização. Previamente, dando uma olhada na prestação de conta do IPM, e de antemão eu queria que já fosse através de requerimento, senhor presidente, para a diretora do IPM, a nossa amiga Fabíola, né, que justificasse e detalhasse para esta casa o número de transferências no mês de setembro, em curto espaço de tempo, do dia 5 até o dia 28, totalizando R$207 mil. Não foi visualizado por mim na prestação de conta,
o destinatário desse dinheiro. Então, se não é favor, é obrigação da diretora do IPM a mostrar a esta casa a prestação de conta detalhadamente desses 207 mil que foi transferido online da diretoria do IPM e eu não localizei as contas que foram transferido esse dinheiro. Voltando aqui um pouco, batendo numa viatura que chegou recentemente aqui, senhor presidente, vou tomar um ganchozinho das palavras do senhor. Chegou uma viatura recentemente aqui destinada pelo governador do estado, aparentemente uma festa muito bonita, né? Nós fizemos aqui para receber essa viatura, mas essa viatura, alguns policiais nos procuraram, por ética eu não vou citar o nome, e disseram que a viatura roda e às vezes precisa parar 30, 40, 50 minutos para que ela pegue novamente, que ela esfrie. Então, isso é uma injustiça. Eu acho que o Maciço de Baturité, representado pelo comandante aqui, que faz um excelente trabalho, merece do nosso governador do estado uma viatura nova. Né? Eu acho que chega de resto para Baturité. Baturité merece uma coisa mais firme, uma viatura nova. Outros municípios receberam, Baturité é composto de 8 cidades. Eu acho que nós merecemos o respeito do governador do estado e enviar uma viatura para o nosso município, uma viatura nova. Já vem a outra, retorna essa daí, a outra que vem a nova. Isso aqui é uma reclamação da população. Então, se não é justo que os nossos policiais corram o risco de uma perseguição e uma viatura dessa dar o prego e ficar à mercê dos bandidos, isso não é justo. Então, se solicitar ao governador do estado que viabilize 2 viaturas novas para o nosso município, porque, de resto, no nosso município já vive há muito tempo. Né? Só mais 2 minutos, para eu dar uma pancadazinha na CAGES aqui, que não tem feito nada pelo nosso município, ainda quer acabar com a nossa população de Baturité, disponibilizando um contrato para cá, para esta casa, que os munícipes vão cada vez ficar mais à mercê da CAGES. Só um instante. Olha aqui. A entidade reguladora competente poderá autorizar a CAGES a repassar aos usuários custos e encargos tributários. Ô Gildo, vereador Gildo, já não basta o absurdo que a CAGES cobra dos nossos munícipes, nós temos o risco de fazer nas ruas daquelas 2 senhoras implantação de cano e a CAGES querer cobrar encargos dos usuários? Isso é justo? Isso não é justo. Baixa a má qualidade na água que ele disponibiliza para nós. Isso não é justo. Baturité e os munícipes merecem respeito. Isso aqui não é um contrato de 30 dias, nem de 3 anos. É de 30 anos. Vai ser mais 30 anos de sofrimento, porque eu não vi até agora a CAGES disponibilizar facilidade para a população de Baturité. Só dificuldade. Isso não é justo. Isso eu não vou separar fundo. Poderão ser adotados subsídios tarifários. Ô Gildo. No artigo cobra subsídio, no outro cobra encargos. Baturité, a população de Baturité merece respeito, não cada vez desrespeito mais, com um projeto de lei que eu peço encarecidamente aos colegas vereadores que seja um dos projetos que a gente tenha mais atenção para a gente fazer as alterações necessárias. E, se possível for, nós colocarmos a tarifa no contrato. E o anexo, nós tivemos reunido todos os vereadores na CAGES em Fortaleza, onde o diretor e seus auxiliares se comprometeu com os vereadores a disponibilizar para a Baturité 43 milhões de reais, de acordo com o solo, até 92 milhões de reais, com a implantação e adequação do conjunto São Francisco, em frente à creche, com 333 mil reais disponibilizados para o Conjunto São Francisco, para fazer a cobertura nas proximidades da creche, e se responsabilizou em tirar o esgoto por fora do canal do Mundego e Conjunto São Francisco. A vereadora Clarice estava lá, presenciou, é mérito de todos os vereadores, como também disponibilizaram uma reforma na estação de tratamento lá do ProUB, e eu não vi nesse contrato. Então, é o seguinte, para vir em Baturité, para prometer
baixa os daqui, que já promete e não cumpre. Então, se nós queremos a CAGES com atitude agora, não só com promessas. E esse anexo em contrato, a gente tem que sentar com o advogado para a gente estudar bem direitinho, porque eu queria que todos esses comprometimentos da CAGES em Fortaleza, desses 43 milhões, viu, vereadora Clarice, desses requerimentos que a gente pediu junto com você ali no Conjunto São Francisco, que ele fosse implantado dentro do contrato da CAGES para que a população do Baturité não só pague, mas seja beneficiada também. Também não vejo aqui, só para concluir, também não vejo aqui que foi discutido lá, através também de um grande esforço do prefeito Assis Arruda, o conjunto Nova Esperança, que ia ser ampliado, né? Aqui não tem no contrato, conjunto Areias, né? O Alto Alegre, o Beira Rei, o Monumento, o Mundo de Gomes. Eu não vejo nada disso aqui. Eu só vejo a CAGES implantando taxas e tarifas e tributos para os munícipes de Baturité. É necessário que essa casa discuta com bastante atenção esse projeto e que esse projeto seja bem discutido, porque senão Baturité vai levar, com licença da palavra, fumo por 30 anos. E não é justo. Baturité merece respeito. Só isso, senhor presidente. Vamos colocar o requerimento do vereador Bambam em votação. Aprovado. Exatamente, Bambam, por isso que nós vamos, segunda-feira, ter audiência pública. Já pode convidar quem queira, nós vamos aqui debater os pró e os contra. Agora, nós não podemos deixar como está. A CAGES, uma pessoa carente vai pedir uma ligação, não pode, uma ampliação de rede, muita gente sendo prejudicada porque não tem um contrato. Ele disse que não pode fazer porque não tem um contrato. Então, vamos debater isso na próxima segunda-feira, audiência pública. Se precisar fazer 2 audiências públicas, se for preciso, a gente vai fazer e, com certeza, a gente vai encaminhar. Vereador Marcos Reis. Boa noite. Gostaria de saudar aqui a pessoa do presidente, Reinaldo Braga, em nome dos vereadores. Saudar meu amigo particular, doutor Felipe. Meus parabéns, doutor Felipe, muitas felicidades, que Deus lhe abençoe. Saudar os internautas que nos assistem. E, senhor presidente, eu trago aqui essa casa alguns pontos a serem debatidos. Com relação à contribuição patronal do RPPS do município de Baturité. Há alguns meses a gente fizemos um requerimento solicitando a Prefeitura Municipal analisar a questão da contribuição patronal para alterar, de acordo com o cálculo atuarial, para 15,63 a contribuição patrimonial. Solicitei ao Liduíno alguma correspondência da Prefeitura, repassando respostas sobre isso, e até o momento não chegou a essa casa. E aí, senhor presidente, eu queria reforçar mais uma vez e solicitar esse requerimento, que a Prefeitura se posicione a respeito da contribuição patronal do RPPS, dos servidores do município de Baturité. Gostaria aqui de levantar também um ponto. A gente fizemos há poucos dias uma audiência pública a respeito da segurança pública do município de Baturité e, infelizmente, a questão do atendimento da delegacia está com problemas de, a partir das 17 horas, não ter atendimento lá e os nossos policiais que aqui se encontram ter que fazer procedimentos, registrar BO e outras ocorrências, ter que se deslocar para outro município. E aqui, falar em nome da população, em nome da segurança do município, que o governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, resolva esse problema, consiga uma solução para o nosso município de Baturité. Falar também, senhor presidente, das estradas carroçais. Infelizmente, tem regiões que até a presente data ainda não recebeu manutenção nas estradas. E uma das comunidades aqui que eu solicito ao secretário de Infraestrutura é da comunidade de Serra Verde, que infelizmente não foi passado feita nenhuma manutenção nas estradas lá, bem como ao solicitar esse requerimento verbal para manutenção dos calçamentos, senhor presidente, da subida da Serra Verde. E ontem eu estive indo até a comunidade da Veneza, e aqui eu queria fazer um requerimento,
não sei se outros vereadores já fizeram, mas reforçar essa questão da manutenção dos calçamentos da estrada lá da Veneza, que infelizmente está uma situação muito complicada lá do acesso à comunidade da Veneza. No mais, com relação ao requerimento da audiência pública sobre a CAGES na próxima segunda-feira. Senhor presidente, que se convide uma pessoa, o pessoal da CAGES, para esclarecer sobre essas tarifas que serão passar a vigorar a partir desse contrato, se for fechado esse convênio, que possa vir uma pessoa aqui para esclarecer sobre as tarifas a serem cobradas dos nossos munícipes, com relação às tarifas normais e com relação às tarifas adicionais de instalações e outras mais. Mais agradecer. Uma boa noite. Obrigado. Marquinhos, eu vou colocar tudo que você falou aí como requerimento, tá certo? Cobrando novamente o cálculo actuarial, cobrando também essa estrada lá da Serra Verde, como também eu acho que você foi muito feliz, que naquela audiência pública que a gente fez sobre a segurança, a gente falou principalmente do problema da delegacia, que não se justificava sair um carro daqui, nossos policiais, e ficar descoberto. Os policiais já são um pouco, imagine sair num carro, porque a delegacia fecha 5 horas da tarde. Então, você foi muito feliz, eu quero inclusive encaminhar os requerimentos do vereador Marcos Reis em votação. Aprovado. Vereador Gildo. Mais uma vez, boa noite. Eu só gostaria presidente, de reforçar aqui, viu, Marcos, isso? Não só lá para a Serra Verde, presidente, mas também a estrada que dá acesso ao Olho d'Água também, que não foi passado máquina esse ano ainda. Passando ali pela minha casa para o Olho d'Água, não foi passada a máquina também. Reforçando que não só para a Serra Verde, mas uma boa parte do Vale dos Candeias, não foi passada a máquina esse ano ainda. Sem nem contar que não teve nem roçagem, né, esse ano. Vamos esperar por outro ano. E eu também gostaria de fazer um requerimento sobre o calçamento também dali do Candé de Cima, que foi prometido, inclusive eu recebi até o Assis lá em casa, que também falou que ia dar uma ajuda lá. E eu quero fazer um requerimento ao secretário de obra, para ele colocar arisco nos trechos onde está emburacado, que a população mesmo quer fazer lá a recuperação do calçamento, só quer a garantia do arisco, viu? E reforçando também sobre o Marco Reis, muito feliz do requerimento sobre a delegacia. Eu mesmo, Marquinhos, eu sou vítima desse fato aí da delegacia, de 5 horas, fecha e pronto. Uma moto que estava no meu nome, que aí está ainda, foi assaltada lá pelo Candé. E eu tive que ir pegar essa moto e ir atrás lá no Maracanaú, porque aqui a delegacia fechada e a moto foi pega 7 da noite, tive que ir para o Maracanaú, porque foi deslocado para lá, porque aqui nenhuma região, nem no maciço aqui, nem em Aracoiaba, nem aqui, nem em outro canto, atende não, tem que ir para o Maracanaú, viu? O requerimento só isso, muito mais, obrigado. Requerimentos do vereador Gildo em votação, aprovado. Vereadora Clarissa. Boa noite novamente. Estou bem cansada, mas corri para chegar aqui a tempo. Queria fazer um requerimento sobre a questão da iluminação daquela estrada que vai para Raposa e também pedir para ser enviado um reforço. Inclusive, eu já tinha falado com o comandante, o major, para a questão da viatura, para passar por lá, né? Porque o pessoal reclama que lá não passa de jeito nenhum, e quando passa, assim, é quando tem alguma ocorrência, algo assim. Então, eles pediram esse reforço, eu já falei com ele disse que ia pedir para aumentar, mas eu peço novamente, via câmera também, porque realmente essa semana teve, inclusive, um assalto de uma moto lá, e lá é muito perigoso. E a iluminação pública é algo que dificulta também a segurança, certo? Eu tenho um sítio ali próximo, eu estou de carro, estou fechado, mas quem está de moto realmente fica muito vulnerável a um assalto ou outro.
Outra coisa também que eu queria pedir é um requerimento sobre, novamente, a secretária de Saúde, a questão da reabertura do posto de saúde do Conjunto Maria José Viana, que eu acho que ela pediu já 5 vezes. Só aqui, na tribuna. Então, peço novamente a ela, a Cláudia, que ela disse que estava aguardando os processos licitatórios, eu peço o reforço, a comunidade está precisando muito. Como o posto de saúde também do Alto Alegre não foi ainda inaugurado por problemas ainda da outra administração que estavam finalizando e não tem previsão ainda, pelo menos eu não sei, é preciso que seja reativado um posto, pelo menos nem que tenha um médico lá em 15 dias. Porque o pessoal sair lá do Conjunto para vir para o Putil é muito longe, né? Muito distante. Questão da CAGES, da audiência pública, eu cheguei atrasada, mas o dado me repassou algumas coisas. É muito importante, o Bambam já saiu, mas é uma forma de podermos discutir melhor, né? Escutar todos os lados, todas as demandas, todos os anseios da população, das lideranças, da imprensa, e dos vereadores, do executivo, e temos que nos unir, porque realmente é algo muito sério, é algo para 30 anos, ou 20, ou 10, que seja, mas é algo que é duradouro. Se tem projetos e metas a curto, a médio, a longo prazo, tem que ser realmente firmados, amarrados, que é para depois não termos nenhuma surpresa, né? Porque contratos fechados a gente já tinha e nunca tivemos nenhum resultado satisfatório, é tanto que sempre tivemos as reclamações. A CAGES tem uma reclamação no estado de Ceará todo, não é só em Baturité. Hoje eu estive a registrar aqui com o Bruno Lima, que ele é o Mister Baturité e foi eleito o Mister Ceará. Como eu apoio muito a cultura, essa questão de juventude, a gente esteve hoje lá no gabinete do governador, estivemos na Assembleia, em busca de apoio, porque ele irá participar do Mister Brasil em Goiânia. Peço aqui ao vereador, presidente dessa casa, Reinaldo Braga, para também que nos apoie, nos ajude, aos demais vereadores, porque é algo muito importante, é o nome do nosso município, do nosso estado, em outro estado e, se Deus quiser, em outro país, que afinal será nos Estados Unidos. Então, é uma competição importante e eu peço o apoio. Não tem muito vereador aqui, mas eu vou transmitir depois os recados. Marquinhos também está dando a força com o deputado Amanda, eu procurei o deputado Julinho, o Odorico também já está dando a força. E eu peço aqui o presidente para também nos dar um apoio nessa disputa, que é muito importante para o nosso município. Nada mais, boa noite a todos. Requerimentos da vereadora Clarice calada em votação. Aprovado. Clarice, nós vamos estar torcendo por ele, com certeza. É baturitense, nós vamos, com certeza, vibrar muito e desejar boa sorte para ele. Vereador Marcos Reis. Senhor presidente, só agradecer aos vereadores aqui pela aprovação da audiência pública em defesa dos bancos públicos. E dizer aqui que Baturité ele é agraciado por 3 bancos públicos aqui, a Caixa Econômica, Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. E muito do nosso comércio aqui provém dos recursos que vêm desses bancos, que as pessoas vêm de outro município para receber recursos, o próprio Banco do Nordeste. Muitas vezes as pessoas chegam lá e perguntam por que tem tanta gente. É o banco liberando recursos para o pessoal da região e, consequentemente, esses recursos que são liberados para os produtores e pessoas da região, essas pessoas consomem aqui e dão circulação financeira no nosso comércio. Então, aqui, agradecer aos vereadores, agradecer ao presidente, que já agendou aqui, disponibilizou o dia 20. No dia 20 de novembro, terá audiência pública em defesa dos bancos públicos. E aqui eu faço o convite à população a comparecer a essa audiência. Obrigado, boa noite. Queria também deixar à disposição, Marquinhos, os convites, se precisar, convite para distribuir com o povo, precisando, é só comunicar ao diretor desta casa. Então, como eu tinha dito, a senhora quer falar alguma coisa? A outra também? Eu queria pedir, Aldenor, você pode entregar o microfone para ela, que aí é bom que fique registrado nos anais da casa.
é a Luciana. Boa noite a todos. Como falaram aqui, gente, a respeito do calçamento, eu quero que vocês dêem uma olhada também para aquele calçamento ali da subida do quartel, certo? Que ali está horrível, a gente passa de moto, às vezes as pedras soltas, é perigoso acontecer acidente, certo? Outra coisa também que eu quero falar é sobre iluminação, certo? Eu moro ali nas Areias, uma comunidade muito boa, mas a situação da iluminação pública é horrível, certo? Nós temos uma capela lá, muitas pessoas acham difícil de ir para uma missa devido à dificuldade da escuridão, certo? Temos ofício, já encaminhamos, já tivemos uma reunião com o prefeito na comunidade, falamos sobre esse assunto, certo? Que a iluminação pública é uma coisa muito boa para a nossa comunidade. E outra questão é sobre a CAGES, a falta d'água, A questão da CAGES lá na minha comunidade, se alguém chegar hoje lá, tem pessoas que estão há mais de 60 dias sem um pingo d'água nas torneiras, As nossas lutas também, a gente anda muito na CAGES a respeito disso. Tem moradores que vivem há mais de 4 a 5 anos que não têm ampliação de rede, que às vezes usa de um filho que mora no quintal, e a gente é abastecido, nesses períodos, por carro-pipa, que é uma dificuldade muito grande para ir um carro-pipa, certo? Eu queria pedir isso, a iluminação, o reparamento daquele calçamento do quartel, E essa questão da CAGES, que a gente clama muito a falta d'água na nossa comunidade, certo? Obrigada a todos. Agradecer a Luciana pelas palavras e, de antemão, já cobrar ao prefeito esses benefícios. O que eu tenho para dizer para a Luciana é o seguinte: a última reunião que o prefeito teve aqui nesta casa, até para tratar do problema da CAGES, ele disse que foi intimado pela promotora, que está com problema aí na iluminação pública, porque a doutora não aceitou um contrato que tinha com a empresa anterior. Então, está uma questão judicial e, segundo ele, a promotora tinha pedido os documentos e tudo, e ele estava doidinho porque a cobrança é grande. Não é só nas Areias. Para mim, de iluminação pública, como bem frisou a vereadora Clarice, em várias comunidades e até aqui dentro da nossa cidade. Tem canto aqui dentro da nossa cidade que está uma escuridão. Então, vamos pedir encarecidamente ao prefeito que tente, junto com a promotora, tente com os órgãos responsáveis, encaminhar, porque tudo isso é problema para a nossa cidade e problema para o nosso povo. Então, encaminhar também, foi boas palavras da Luciana, eu não posso botar mais um requerimento de algum vereador, porque tinha que ter, no mínimo, 5 vereadores, mas, com certeza, na próxima sessão, tanto a vereadora Rosiane como o vereador Marcos Reis, enfim, vai reforçar esse pedido, tá certo? E você já está convidada para vir para a nossa audiência segunda-feira para tratar da CAGES. O problema todo, Luciana, é o seguinte: quando chega algum pedido da CAGES, nós sabemos que a CAGES tem vários defeitos, muito defeito, mas ela está sem contrato em nossa cidade há quase 8 anos. E segundo o que dizem lá, quando a pessoa precisa de uma ampliação, não pode fazer porque está sem contrato. Então, é importante que nós, vereadores, junto com a sociedade, junto com o povo de Baturité, discutimos a melhor forma para que as pessoas também não sejam prejudicadas. E que melhore também a qualidade da nossa água, porque faz vergonha. Tem dia que nem chega na torneira e quando chega é de péssima qualidade. Então, é importante demais vocês estarem presentes na próxima segunda-feira, que a gente vai fazer um debate harmônico para encontrar uma solução para esse grande problema. Então, não havendo mais nada a tratar, boa noite, a sessão está encerrada.